Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bora falar um pouquinho mais aqui do App Architecture ou do Compass App, aquela recomendação lá de arquitetura desenvolvida pela equipe do Flutter. Na aula passada a gente deu um overview, no vídeo passado a gente deu um overview sobre como funciona um aplicativo e agora a gente vai começar a entender mais ou menos como funciona o código que foi desenvolvido lá no Compass App, beleza? Acredito que vocês já tenham aí, eu tô olhando ali pro monitor da direita porque tem ali o OBS, tá? Acredito que vocês já tenham ali o Visual Studio Code ali pra gente. E primeiramente vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na configuração de pastas que eles utilizam, ó. Vocês conseguem ver que tem config, que tem aqui assets, dependencies, tem data, né, que seria data aqui, repository services, domain, que tem models e use cases, routing, que tem as configurações do roteamento aqui de navegação, né? E a gente tem o UI aqui, que tem a modularização das telas aqui. A gente também tem utils, que tem commands, os loggers aqui e também tem o result, tá? Hoje a gente vai começar dando uma olhadinha na UI. A gente vai olhar a UI Layer, que é a parte da User Interface, tá? Então, ó, User Interface, vamos dar uma olhadinha como que isso daqui funciona. Nós temos aqui uma modularização de cada parte, de cada feature do nosso aplicativo, tá? Por exemplo, aqui nós temos aqui Activities, Auth, Booking, Core, Home, Results e Search Form, tá? Então, ó, e dentro de cada uma dessas pastinhas, nós temos View Models e Widgets. Então, nós temos vários widgets aqui que representam o Activities, que constroem as telas do Activities, tá? Nós também temos os View Models, que é onde vai ficar a nossa regra de negócio aqui e a nossa reatividade da nossa tela, beleza? Vamos passar um pouquinho de cada vez para a gente ir entendendo. Primeiro, vamos entrar aqui nos View Models para a gente entender o que é um View Model, tá? Então, ó, tô passando aí para vocês. Vamos entender, ó. View Model, Activities View Model. Ele estende o Change Notifier aqui para ele ter um pouquinho de reatividade aqui dentro dele, tá? Então, sempre que a gente tiver uma execução de alguma coisa e precisar notificar a view, a gente vai utilizar o Change Notifier para notificar a nossa view, beleza? Vamos descer um pouco aqui, ó. Vocês podem ver que tem aqui, ó, no construtor, injeção de dependência de repositories, né? Os repositórios aqui como injeção de dependência. Vocês podem ver também que eles usam como prática o underline nas injeções de dependências, nas variáveis que levam as dependências dos repositórios. Por que isso acontece? Para que somente essas dependências sejam vistas dentro do arquivo dessa classe, tá? Então não tem como você lá numa view, quando uma view for consumir esse arquivo, buscar por acessar o repositório lá por uma view. Não vai conseguir ver, tá? A não ser que esteja no mesmo arquivo. Olha que legal, eles usam esse construtor com um corpo nele, sabe? Tem um corpo nesse construtor. Por que isso acontece? A gente vai ter as instâncias dos commands aqui e a gente vai falar agorinha sobre o que são commands, tá? Então, ó, Load Activities, command 0. O que é isso, né? Vamos dar uma olhadinha pra gente ver. E aí, na hora que inicia essa tela, além dele instanciar o command 0, ele também vai executá-lo para carregar as atividades aqui. Outro command que a gente tem aqui, o Save Activities, que carrega aqui o Save Activities, que também é um command 0, tá? O que mais que tem dentro desse View Model? Login, vai ter log aqui, toda vez que a gente vai executar o método, a gente vai fazer um log, injeção de dependência de repositories. Estado, olha, estado, controle de estado. Então a gente vai ter o estado aqui para ser observado por onde precisar. Olha, a gente tem também filtros, ó, tá vendo? Tem filtros. A gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, atividades selecionadas e tal, coisas que são somente get, somente podem ser vistas do lado de fora, e temos funcionalidades também para a gente ver isso daqui. Aqui estão os late final, que são os commands que serão carregados depois que o construtor for executado, tá? Então, ó, esses caras, eles serão instanciados aqui em cima, ok? Então, eles têm que ser late, não dá para ser final. Não dá para ser somente final, tá? E agora vamos entender o Load Activities, esse método aqui, ó. Load Activities. O que é esse método Load Activities? Ele é um result, um filter,
um result assíncrono que pode não retornar nada. Ele é chamado load activities e ele é assíncrono, tá? O que ele faz? Ele vai pedir para um repositório aqui buscar o itinerary config, né? Itinerary config. A gente vai ter um tratamento aqui verificando se o estado aqui do result que foi gerado é um erro, tá? Se for um erro, a gente retorna aqui, faz um log e retorna o erro. A gente seta o erro aqui também. E caso ele não faça nada aqui, tá? Depois, caso em OK, ele não vai fazer nada. Depois, a gente vai ter o destination ref, que vai pegar aqui o result, tá? O result.value desse cara aqui, vai pegar o destination e vai verificar, olha, se o nosso ref está nulo, a gente não conseguiu buscar o destination. Destination missing in itinerary config. E a gente retorna o result.error aqui, tá? Caso a gente consiga ter tudo certo, a gente vai conseguir mandar, né, adicionar os select activities, que são as atividades selecionadas aqui, beleza? Então, o result está aqui. O result basicamente é uma forma de você tratar dados que são passados de uma camada para outra. Ou seja, em vez de a gente ter que ter um try catch, por exemplo, por capturar as exceções, a gente vai deixar com que o result retorne ou OK, que seria um caso de sucesso, ou erro, que seria uma exceção, uma falha, tá? E aí, ó, você pode ver que para todo lado vai ter o result aqui nesse aplicativo. Em casos de sucesso, a gente faz aqui uma listagem, a gente vai colocar um novo valor e tal. E no final de tudo aqui, a gente vai executar o Notify Listeners para que a nossa tela consiga verificar qual o estado foi gerado, tá? E no final, como boa prática, a gente retorna o result aqui. Dentro desse escopo aqui, tá? A gente não precisa consumir direto o result aqui, mas lá na view, na hora que ela escutar pelo command, vai precisar de a gente ter acesso ao result. Ok, aqui é somente um método interno de add activities aqui, que ele faz uma verificação, depois ele adiciona as atividades aqui, faz um log e depois ele notifica os escutadores. O remove activity é a mesma coisa. Agora vamos para o save activity, que é um método para a gente dar uma olhada aqui também, tá? Ó, result config, aquela mesma coisa, vai lá, vai no repositório buscar alguma coisa, vai fazer um switch para verificar se ocorreu um erro ou se é um OK e tal. Se ocorrer um erro, ele vai fazer um login aqui e vai retornar o result. Beleza? Em caso de ele consiga buscar o result config, aí ele vai, de novo aqui, colocar uma nova configuração no itinerary, né? Chamar o repositório para setar uma nova configuração, vai verificar por erro e retornar aqui o result novamente, gerar um login aqui. Beleza? Então essa é a primeira parte do ViewModel. O ViewModel ele é responsável por receber ações lá da View, como por exemplo, carregar alguma coisa na hora que a tela iniciar, salvar alguma coisa e notificar para a tela de volta qual que é o estado que foi gerado. Ele também é responsável por manter o estado. Aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, atividades de dia, daytime activities, e também tem aqui, ó, evening activities, que seria na parte da tarde até de noite, tá? Então ele mantém o estado aqui em tempo de execução para a gente. A nossa tela, primeiramente, vai verificar pelos estados que foram gerados pelo command, se está em carregamento, se está em sucesso, se está em erro. E se tiver em sucesso, a nossa tela vai conseguir acessar esse dado aqui. E a nossa tela, sempre via um Value Listenable Builder, ou o Listenable Builder, vai escutar o ViewModel, tá? Essa é a primeira parte aqui, né, do result. Agora, da ViewModel. Agora vamos para os widgets. Vamos entender como esses widgets aqui eles foram escritos. Olha, a gente vai ter um widget principal que vai ser o screen, nesse caso aqui, que é onde a gente navega por essa tela. Voltando aqui, galera. Cada tela vai receber aqui um ViewModel como injeção de dependências. E aí, a gente não precisa, por exemplo, mais ficar fazendo igual a gente fazia antigamente, que dentro lá do widget a gente ia buscar a dependência num GetIt, num modular, por exemplo. A partir de agora será
uma injeção de dependência, isso vem de fora. Depois eu vou mostrar para vocês como que isso é configurado lá no router, lá no Go Router que eles recomendam aqui também, tá? E aí, beleza, aqui está o construtor do widget. Aqui embaixo, onde é a parte lógica do widget, primeira coisa que você vai perceber, aqui no init state, quando essa classe iniciar, ela vai começar a observar pelo widget.viewModel.saveActivities, tá? Então ele vai começar a adicionar um escutador lá no ViewModel para ver se quando ele salvar alguma coisa, essa tela consiga reagir a isso. Esse did widget update, né, did update widget, ele adiciona e remove o escutador quando alguma coisa faz esse widget mudar, porque senão isso aqui pode fazer o widget travar. No dispose, como sempre, todo listener, todo ouvinte que é adicionado no init state precisa ser removido, porque senão o widget não estará mais em memória e aí vai travar caso execute o notify listeners, tá? E vamos entender aqui o que acontece nessa parte aqui, que é bastante importante. Olha que legal. A gente vai ter um widget aqui, que vai ter o scaffold e tal, e várias coisas aqui. Mas olha isso aqui, ó. É bem confuso, no começo deu um trabalhinho para entender isso daqui. A primeira coisa que essa tela vai começar a fazer é observar pelo load activities, que seria aquele command que a gente tem aqui no início, que ele é executado quando essa classe é instanciada. Então ele vai buscar os activities, ele vai ter um listenable builder, onde ele vai verificar se as atividades foram buscadas completamente, se o nosso result completou. Depois, se ele completou, ele já vai retornar o child, significa que a gente já pode renderizar o que a gente precisa, que seria a gente visualizar pelo estado final, que seria as nossas listas de activities lá. Em caso de as nossas atividades estejam carregando, ele vai mostrar um circular progress indicator na tela, informando que a tela está carregando, aquele carinha da tela rodando. Caso ocorra algum erro, as nossas atividades aqui, né, nossa tela de activities vai mostrar o erro que ocorreu e vai capturar a exceção. Ó, você pode perceber que aqui, ó, ele retorna o child. O que é esse child? Depois de todo o processo de execução do nosso command load activities, se der tudo certo, a gente vai passar para outro listenable builder aqui embaixo, que é onde a gente consegue acessar os dados do ViewModel, que é o nosso estado em memória que tem ali no momento, que seria várias listas aqui, né, de coisa para a gente utilizar. E a gente vai começar, primeiramente lá em cima, a gente está escutando a um command. Se esse command for executado corretamente, a gente vai passar a escutar ao ViewModel diretamente para que a gente consiga acessar os dados que a gente precisa, tá? Então descendo aqui, ó, e a gente consegue passar o ViewModel aqui para dentro, ó. Por exemplo, ó, Activity Style, Title, né? Activity List, Title, List. Então, ó, por exemplo, ó, esse bottom Area também, ele precisa também do ViewModel aqui, ó. E aí vocês podem ver que alguns componentes, como eles fazem parte dessa tela, eles também estão junto aqui, tudo no mesmo arquivo, tá? E agora vamos aqui embaixo verificar o seguinte. Lembra daquele result que eles ficam ouvindo, aquele command que eles ficam ouvindo aqui no init state? Vamos dar uma olhadinha no que ele faz. Ó, olha esse cara, vamos tentar entender o que ele faz. Que legal, olha. Se ele vai começar a ouvir o command de Save Activities. Então, imagina que o cara preencheu lá o Save Activities todinho, beleza? Aí, ele começou a salvar. Nosso command começou a executar. Se o nosso command estiver completado, ele vai limpar o command, o resultado, e vai navegar para a tela de Booking. Então, isso é feito dentro da tela agora. Alguns aplicativos, antigamente, eles faziam isso dentro do gerenciamento de estado. Agora eles trouxeram o que é contexto de tela de volta para contexto de tela. Por exemplo, aqui, caso o nosso ViewModel.saveActivities, aquele command, gere algum erro, ele vai limpar o result e aí ele vai mostrar uma snack bar mostrando um erro. O que é legal dessa recomendação aqui deles, né? Um ViewModel, ele pode ter uma tela, mais de uma e tal, e eles se comunicam via commands, tá? E aí cada command pode ser observado separadamente.
Nesse caso, eu tenho um command de Save Activities. Imagine que o cara preencheu o formulário e ele vai salvar. E aí vai passar por todo o processo de estou salvando, deu certo, deu erro, terminou, né? A gente pode verificar. Imagine com que a gente tenha mais um command de deleção. Vou deletar Activities, Delete Activities. Isso poderá ser observado aqui dentro do widget também, de forma individual. Então, muito legal essa recomendação deles aqui. Eu já coloquei em prática no aplicativo que eu trabalho, na empresa que eu trabalho. Já criei também aplicativos de teste, né, para ver se esse daqui realmente é bom, se ele resolve algum problema meu. 100% aprovado por mim. Vai na fé, isso aqui, confia, isso aqui é muito bom isso aqui, tá? Muito bom. Acredito que isso aqui remove muito polêmica de gerenciamento de estado que tem por aí, de injeção de dependência também. Então, ó, eu achei demais, recomendo, tá? Você entender bem como isso funciona. Se você quiser entrar mais em detalhes de implementação disso daqui, recomendo com que você, na descrição desse vídeo, acesse o nosso curso de Flutter Avançado lá na Udemy, Desenvolvimento Flutter Avançado, o nome do curso, onde a gente entra em total detalhe de como isso daqui funciona, detalhes de implementação, testes e muito mais coisas você vai ver lá. Então, obrigado por ter assistido. Na próxima aula a gente vai procurar o que a gente vai falar ali. Essa aula foi sobre a UI Layer, camada de User Interface, tá? Então, obrigado por assistirem e valeu!